Por vários dias, um lobisomem grandalhão estava assustando os moradores de uma região. E você sabe que o lobisomem tem uma esposa, e ela é a única pessoa que consegue acalmar o monstro e ajudá-lo a voltar à forma humana. Encontramos essas 3 jovens. Todas podem ser a esposa do lobisomem que você está procurando. Você pede para a esposa da fera se aproximar, mas nenhuma das jovens admite ser a mulher que você procura. Então vai ter que descobrir isso sozinho. Está vendo estas manchas marrons no vestido da jovem? São os pelos do lobo, então ela é a esposa. Ela se aproxima do monstro e ele se transforma em humano de novo. Você está com fome e passa em uma pizzaria. O proprietário do restaurante diz que alguém roubou do cofre todo o dinheiro que ele havia faturado na semana. O ladrão usou luvas, então não deixou digital alguma. As câmeras de segurança estavam desligadas. Você sabe que essa pizzaria sofreu vários incidentes parecidos no ano passado. Toda vez, a empresa de seguros pagou a quantia total roubada para o proprietário. Você tem certeza de que o dono do estabelecimento forjou o roubo só para receber da seguradora de novo. Dê uma olhada no escritório e prove que o proprietário é culpado. Observe a abertura do exaustor. Atrás da grade é possível ver maços do dinheiro que você está procurando. De repente, alguém empurrou a Stella e ela caiu dentro d'água. Lá embaixo, no reino marinho, Stella conheceu Netuno. Ele estava sentado em seu trono, cercado por 3 sereias. Netuno pediu a Stella que devolvesse o colar de pérolas para sua esposa. Ela o havia perdido há pouco tempo e a Stella o tinha encontrado na praia. Adivinhe qual sereia é a esposa do rei do mar. A terceira, ela é a única que está usando aliança. Quando a Stella entregou o colar para sua verdadeira dona, Netuno estalou os dedos. Os guardas então trouxeram o amigo dela que estava desaparecido, o Lucas. Netuno disse: "Vou deixar vocês irem embora, mas primeiro vocês precisam escolher a porta certa." Havia demônios atrás da primeira porta. Eles estavam prontos para comer qualquer pessoa que se atrevesse a entrar lá. Havia lava por todo o piso da sala atrás da segunda porta. E por fim, atrás da terceira porta, havia um feixe de laser que podia cortar qualquer coisa na qual encostasse. Qual das portas a Stella e o Lucas devem escolher? A terceira, eles podem rastejar debaixo do feixe de laser. Você estava com pressa e se esqueceu de trancar a porta do apartamento depois de sair de lá. Alguém entrou nele, trancou a porta por dentro e você teve que usar a chave para abri-la. Você vê uma silhueta humana entre as sombras e percebe que conhece aquela pessoa. Quem será? É a mulher da foto que caiu da sua bolsa. Ela estava usando uma pulseira vermelha e a sombra tem o mesmo acessório. Vim te agradecer pessoalmente pelo favor que me fez ontem. A porta estava aberta, mas não te achei em casa, disse a mulher. Um biólogo misterioso convida você para jantar na casa dele. Ele te leva para o porão e coloca 3 pratos com coisas estranhas sobre a mesa. Um tem cogumelos brancos selvagens com guelras brancas. O segundo está cheio de sementes de mamona. E no terceiro, há cérebros de peixe. Qual desses pratos é seguro para se comer? O prato com cérebros de peixe é o único que não é venenoso. Alguém entrou na casa do Matheus durante uma tempestade e levou muitas coisas caras. O homem chamou a polícia. Eles vieram e começaram a entrevistar os vizinhos. A Nicole disse que morava sozinha e que trabalhava de casa. Ela havia ficado dentro de casa o dia inteiro. O Jonas explicou que era chefe de um restaurante italiano. Ele havia voltado do trabalho apenas meia hora atrás. A Sofia disse para a polícia que não tinha saído de casa, pois estava doente. Quem invadiu a casa do Matheus? A Nicole. Ela disse ter ficado o dia todo dentro de casa, mas tem uma sombrinha molhada no cantinho da casa. Carla e Aline são melhores amigas. Elas resolveram passar as férias de verão na Itália. As jovens tiveram sorte em encontrar passagens de avião em promoção. O voo delas era às 10 da manhã. Infelizmente, quando as garotas chegaram no aeroporto, viram que não era aquele. Agora, elas têm 2 opções: pegar um trem-bala por R$100 para ir para o aeroporto certo,
ou ficar lá e comprar passagens para um voo mais tarde, o que custaria R$ 400. O que elas devem escolher? A segunda opção. Olha o relógio na parede. São 9h55 da manhã. O embarque para o voo delas já aconteceu. Elas não chegarão a tempo nem se pegarem um trem-bala. A Carla e a Aline compraram as passagens novas. Elas foram para o restaurante do aeroporto para tomar um café. Mas um detalhe estranho assustou a Carla, e ela até chamou a Aline para saírem daquele lugar o mais rápido possível. O que será que a Carla viu? Aquela mulher ali é um zumbi. Uau, como ela passou pelo controle de segurança. Quando finalmente chegou a hora de embarcar no avião, não havia mais assentos na classe econômica. A Carla e a Aline foram colocadas na classe executiva. Lá, as garotas viram 3 pessoas. Quando a comissária de bordo serviu um suco fresco para elas, sussurrou para as garotas que elas tinham sorte demais. Elas iriam viajar perto de um italiano bilionário e famoso. Adivinhe qual destes passageiros é o bilionário? Esta mulher é uma forte candidata, mas é pouco provável que um bilionário vestiria um casaco 100% poliéster. O terno deste cara aqui é muito elegante, mas olhe só os sapatos dele, parecem baratos e desgastados. E este senhor engraçado aqui deve ser o tal bilionário. Apesar de a roupa dele ser bastante casual, o relógio de ouro parece ser bem caro. Um banco foi roubado. A polícia suspeitava de que um dos vigilantes do banco havia ajudado os criminosos. O detetive Lúcio chegou para interrogar 3 deles. O primeiro vigilante disse que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá, mas quando chegou, os criminosos já haviam ido embora. O segundo vigilante explicou que estava tomando uma xícara de café na hora do roubo e que não tinha ouvido nada. E o terceiro disse que tinha corrido atrás dos ladrões, mas precisou amarrar os cadarços de sua bota. Então, sem pensar 2 vezes, se abaixou perto de uma saída de emergência. Naquele momento, a porta abriu e bateu na cabeça dele. Quando o vigilante recobrou a consciência, os criminosos já tinham fugido. O Lúcio soube na hora quem era o culpado. Quem? Foi o terceiro vigilante. Todas as portas de emergência abrem para fora, por motivos de segurança. Faz 2 dias que a polícia estava à procura do Kiko. Ele saiu para acampar e não voltou mais. Finalmente ele foi encontrado. Alguém tinha golpeado a cabeça dele e deixado o cara desmaiado entre os arbustos. Kiko só conseguiu dizer "amigo", com uma voz fraca, e desmaiou de novo. Os policiais tinham 3 suspeitos, todos amigos do Kiko. O Zacarias disse que tinha passado os últimos dias trabalhando, se preparando para uma conferência. O João disse que havia torcido o tornozelo e que passou 4 dias de cama. E o Bim disse que tinha viajado para outra cidade a trabalho. O homem até mostrou sua passagem para os policiais. Quem está por trás do acidente do Kiko? A polícia percebeu na hora que o Bim havia mostrado apenas uma passagem. Como ele havia voltado da tal cidade? Essa história está mal contada. Maria é uma sereia. Ela mora no fundo do mar com sua mãe, Marina. Maria tem 19 anos e Marina tem o dobro de sua idade. Quantos anos Maria teria quando Marina tivesse 99 anos? ...80 anos, pois Maria é 19 anos mais nova que Marina. Maria está em seu lugar favorito no oceano. Ambos os fatos a seguir são verdadeiros. Se todos os peixinhos dourados sentarem-se em todas as conchas, um peixe para cada concha, um peixinho dourado ficará sem concha. E se 2 peixinhos dourados decidirem compartilhar uma concha ficará sem peixinho dourado. Você consegue dizer o número correto de conchas e peixinhos dourados? Existem 4 peixinhos dourados e 3 conchas. Maria tem uma queda por Carlos. Ele é humano. Você sabe dizer qual desses 3 caras é o Carlos? O primeiro cara tem uma tatuagem de sereia no braço, mas isso não prova nada. O segundo cara está usando um colar de conchas, mas talvez ele simplesmente goste de joias. Mas o terceiro cara com certeza é Carlos. Seu rosto e nome estão impressos neste pôster do treinador de mergulho. Maria vai até uma bruxa do mar e pede que ela transforme em humana.
A bruxa diz, ok, mas primeiro preciso verificar se você merece esse presente. Resolva meu enigma. Quando você tem 10, você tem 10. Quando você tem 3, você tem 3. E quando você tem uma, você não tem nenhuma. O que é? Você pode ajudar a Maria? A resposta correta é escolha. Maria ganha pernas e sai com Carlos. Eles estão jantando em um restaurante na praia. Você consegue adivinhar quem deve pagar por esse patinete? Maria, apenas as pegadas dela levam ao patinete. Portanto, ela chegou com esse veículo enquanto Carlos veio caminhando pelo outro lado. Carlos e Maria continuam andando pela praia e vêm esses 4 caras brincando na areia. De repente, Carlos enlouquece e foge. Por quê? Esse cara é um fantasma. Ele não tem sombra. Carlos convida Maria para uma festa de aniversário. Ele apresenta seus melhores amigos, Bob, Ada, Otto e Ana. Você consegue adivinhar o que há de tão especial neles? Todos têm nomes palíndromos. No dia seguinte, Maria vai para uma entrevista de emprego. Ela chega a um prédio de escritórios com uma porta de metal. Está trancada, mas há um bilhete ao lado da fechadura de combinação, com apenas 4 palavras: estrela do mar, pérola, fogo e tartaruga. Você pode ajudar Maria a decifrar o código? Todas as coisas desta lista podem ser encontradas na água, exceto o fogo. Portanto, a senha é fogo. Na entrevista de emprego, o gerente de RH mostra a Maria 4 copos idênticos com água e objetos diferentes dentro deles. Ele pede que ela encontre um copo que contenha mais água. Você pode ajudá-la? Parece que o nível da água é igual em todos os copos, mas o que acontece se removermos os objetos? O copo que contém o menor objeto terá mais água. Então Maria deve escolher o segundo copo. Maria consegue um emprego como garçonete em um restaurante. No primeiro dia, um cliente foge sem pagar a conta. O gerente diz: "Não se preocupe, eu o conheço. Ele tem 4 irmãs e provavelmente está escondido na casa de uma delas." O gerente não é policial, então ele não pode simplesmente invadir as casas. É por isso que ele olha as últimas postagens do Instagram das irmãs. Você consegue identificar quem está escondendo o ladrão? Dê uma olhada na segunda e na quarta fotos. Ambas as selfies mostram a presença de mãos masculinas, mas apenas esse cara está usando o mesmo anel que o ladrão. Peguei vocês! No dia seguinte, um grupo de 6 amigos comemora seu aniversário no restaurante. Todos, exceto Kátia e Kiko, pedem ponche de cereja. Eles bebem e 5 minutos depois ficam doentes. Maria liga para os médicos e eles concluem que alguém envenenou o ponche. Ela suspeita de Kátia e Kiko, então faz apenas uma pergunta: por que vocês pediram bebidas diferentes? Kátia responde: pedi chá porque sou alérgica a morangos. Mesmo um pequeno pedaço me dá uma erupção vermelha. E Kiko responde: não mergulho disso, mas estou realmente sem grana. Tomei café só porque é mais barato. Quem está mentindo? Kátia, ela disse que era alérgica a morangos, mas os convidados beberam ponche de cereja. Carlos convida Maria para um fim de semana romântico no campo. Eles ficam em um hotel chique e saem para passear. Quando voltam, veem que alguém invadiu a sala e vasculhou as coisas deles. Assim, questionam 3 suspeitos. O vizinho disse: desculpe, tive uma aula de paraquedismo, cheguei há 5 minutos. A faxineira disse: passei o dia todo limpando quartos no 4º andar, então ainda não tive tempo de limpar seu quarto. E o recepcionista disse: eu estava atendendo um grupo de turistas da Suécia o dia todo, tivemos alguns problemas de reserva. Quem está mentindo? A faxineira. Este hotel tem 3 andares. Carlos e Maria fazem uma viagem de barco e enfrentam uma grande tempestade. Eles acabam em uma ilha deserta. Depois de um tempo, ficam com muita fome e vão caminhar, tentando encontrar algo para comer. São 4 opções: milharal com colheita fresca,
horta com batata doce, laranjas desta árvore ou frutas deste arbusto. Você pode ajudar nossos amigos a fazerem a escolha mais segura? O bicho-papão no milharal está se movendo e parece bastante hostil. Há espinhos afiados nesses arbustos de frutas. Aranhas assustadoras estão escondidas nesta laranjeira. Então, a melhor escolha é a batata doce. Ana se formou recentemente e estava procurando um emprego. Ela iria se candidatar a algumas vagas e queria que seu currículo fosse perfeito para aumentar suas chances. Então conferiu tudo mais uma vez antes de enviar. Encontrou 3 erros, incluindo o de digitação. Você pode ajudar a garota a localizá-los? Dê uma olhada no ano em que ela se formou na faculdade. Seu currículo diz 2922, mas isso não é possível. Então ela deve ter digitado 9 em vez de 0 aqui. Agora, olhe para a seção Educação. Ela escreveu Universidade em vez de Universidade. Esse é o segundo erro de digitação. E o último erro de digitação está na seção Habilidades. Sim, a própria palavra habilidades está escrita incorretamente. Preste atenção nesta imagem e escolha uma idêntica que está sobre o prato. Muito bem, a imagem 4 é idêntica, só que está girada a 180 graus. Ligaram da mansão de um bilionário famoso, o Garcia, dizendo que ele havia desaparecido de manhã, logo após ter saído de casa para jogar golfe com seu treinador. O detetive interrogou todas as testemunhas. A funcionária da limpeza diz que o Garcia tomou café e saiu às 10 da manhã. A namorada do bilionário falou que havia saído para uma sessão de fotos bem cedo naquele dia, antes que o Garcia acordasse. E o treinador de golfe garantiu que havia passado o dia inteiro em casa. O detetive percebeu que uma das testemunhas estava mentindo. Mas quem? O treinador está mentindo. Ele tinha um encontro marcado com seu cliente. A Ana foi para o campo visitar a avó, que resolveu preparar um jantar especial. Ela pediu que a neta fosse à floresta para pegar alguns cogumelos. Por isso, deu para a garota uma foto dos cogumelos que deveriam ser colhidos, pois na floresta havia também outros venenosos. Ajude a Ana a escolher as plantas certas. Muito bem, os cogumelos da imagem número 3 são perfeitamente seguros. O Jorge e o Henrique conheceram uma cantora linda, a Tânia. Os dois se apaixonaram por ela à primeira vista e a convidaram para fazer um passeio de iate. Quando os 3 chegaram ao cais, o Jorge disse que era um milionário e o dono do iate. O Henrique falou a mesma coisa. Ajude a Tânia a descobrir qual deles está mentindo. Observe o iate com atenção. Tem um blazer xadrez pendurado lá, que combina perfeitamente com a calça do Henrique. Ao mesmo tempo, o relógio que está no pulso do Jorge está quebrado e marcando 8 da manhã. Mas já é noite. O milionário certamente não usaria um relógio quebrado. O Miguel e a Sandra estavam ansiosos porque o bebê deles nasceria na semana seguinte. Ele estava pintando as paredes da casa, mas escorregou, caiu da escada e desmaiou. Ao acordar no hospital, não se lembrava de nada. 3 grávidas estavam à sua frente. Cada uma delas afirmava ser sua esposa. Ajude-o a se lembrar qual mulher é de fato casada com ele. A barriga da primeira mulher está pequena demais para quem vai dar à luz em uma semana. A segunda está usando saltos altos e os cadarços estão amarrados. Já os tênis da terceira mulher estão desamarrados. Ela não conseguiu amarrar sozinha por causa da barriga. Observe a imagem com atenção e encontre o gatinho diferente. Isso mesmo, a patinha do segundo gato está diferente de todas as outras. A Tina tem 5 irmãs. Um dia, ela acordou no meio da noite, pois ouviu um barulho alto vindo do quarto delas. Como se alguém tivesse batido a janela. A jovem desconfiou de que uma das irmãs estivesse tentando sair escondida e correu para verificar.
Ela inspecionou as 5 camas. Todas as meninas pareciam estar dormindo feito anjinhos. Ajude a Tina a descobrir qual das irmãs foi passear após as luzes se apagarem, fazendo aquele barulhão. Foi a irmã da terceira cama. Observe mais de perto. Ela se enfiou debaixo do lençol com tênis e tudo. A Diana, seu noivo Tom, sua irmã Sara e seu cachorrinho foram visitar a mãe do noivo, a dona Vilma, na casa dela. Na manhã seguinte, a Diana não encontrou o cachorrinho. Ela interrogou os 3 membros da família. O Tom diz que saiu com seus ex-colegas de escola. A Sara mostrou um gatinho. Ela diz ter passado o tempo comprando um novo bichinho de estimação. E a dona Vilma tentou ficar o mais longe possível do cachorro, pois tinha uma alergia severa. Quem está mentindo? A dona Vilma mentiu sobre a alergia. Se fosse mesmo verdade, ela não conseguiria ficar perto do gato. A Beth tinha 3 filhas. Um dia pela manhã, sua vizinha Laura disse ter visto uma das meninas em uma boate na noite anterior, mas não sabia dizer qual delas. A Beth não deixava as filhas frequentarem boates. Então, interrogou as 3. A Suzy disse ter passado a noite toda na biblioteca. A Giovanna falou que saiu com o namorado Alex, mas que tinha voltado antes da meia-noite. E a Kelly garantiu que passou a noite vendo seriados e que não tinha saído de casa. Qual delas está mentindo? A Suzy. Observe o rosto e as roupas dela. Estão cobertos por glitter. Quem é que precisa de tanto brilho em uma biblioteca? Um elefante estava dormindo e tendo um sonho muito estranho. Quando acordou na manhã seguinte, percebeu que sua sombra havia sumido. Ele ficou procurando por ela o dia todo e finalmente encontrou o mago, que confessou ter roubado a sombra do animal, mas que a devolveria se ele conseguisse reconhecê-la. Ajude o bichinho a encontrar a sombra certa. Sim, a segunda sombra se encaixa perfeitamente. A Eva recebeu uma mensagem anônima que dizia que um de seus professores era um vampiro. Observe a imagem. Você consegue identificar o verdadeiro vampiro? É este aqui. Tem um olho na sopa dela. O professor Haroldo deixou sua sala às 9 da noite. Ele acabou pegando uma forte chuva quando estava voltando para casa. Choveu a noite toda e na manhã seguinte o professor se atrasou para o trabalho por causa do engarrafamento. Quando finalmente chegou em sua sala, viu que alguém tinha arrombado a porta e pichado as paredes. O homem interrogou 4 suspeitos que tinham sido reprovados na última prova. A Janaína disse que fez yoga e foi dormir cedo. O Ricardo disse ter passado a noite toda na academia. A Lilian estava passeando com seu namorado no parque, admirando as estrelas. E a Vitória disse ter trabalhado de turno no cinema. Qual dos alunos está mentindo? A Lilian, claro, choveu a noite inteira, então ela não poderia estar admirando as estrelas no parque. Observe a imagem. Você consegue encontrar a flor diferente? É essa aqui, no canto esquerdo. 4 candidatas a Miss estavam se preparando para um último desfile. De repente, a Ellen descobriu que seu vestido tinha sido rasgado. Ela colocou suas rivais contra a parede. A Carla disse que estava terminando de se maquiar e o estilista confirmou isso. A Jennifer estava ocupada conversando com os repórteres. E a Kelly estava tirando fotos para postar no Instagram. Qual delas destruiu o vestido da Ellen? Foi a Jennifer. Observe o cabelo dela. Ela está tentando esconder a tesoura. Os pais do Jota foram para a roça e deixaram ele e o cachorrinho Chuck sozinhos por uma noite. Era noite de sexta-feira e o Jota resolveu dar uma festa. Ele convidou 3 amigos. Quando eles chegaram, o cachorrinho começou a latir para os convidados. Como ele não parava, o Jota o trancou dentro do quarto de seus pais. Meia hora depois, o Jota resolveu dar uma olhadinha no bichinho. Mas quando abriu a porta, viu que o cachorro não estava mais lá, mesmo com todas as janelas fechadas. O Jota interrogou todos os convidados. O Robson disse que estava jogando videogame.
A Nora estava gravando uma dancinha para o TikTok na sala de estar, e o Daniel estava preparando alguns lanches na cozinha com o Jota. Quem roubou o cachorro? Os pais do Jota fizeram uma pegadinha com ele. Tá vendo? Eles estão escondidos entre os arbustos e o Chuck está com eles. Observe esta imagem com atenção. Você consegue ver o ladrão? Ele está escondido atrás da árvore. Veja estes macacos. 3 deles são diferentes dos demais. Quais? Este aqui está segurando seu filhote. Este está escondendo uma banana. E este aqui está olhando para o sentido oposto. A enfermeira Zuleide recebeu uma carta anônima afirmando que um vampiro entrou no hospital. Enquanto inspecionava, ela encontrou 3 pessoas no corredor: o Sérgio, a Júlia e a Débora. Ajude a Zuleide a descobrir qual deles é o vampiro. A Júlia está com o batom borrado, pois veio visitar seu namorado Sérgio. Veja, eles estão de mãos dadas. O Sérgio também está com marcas de batom no rosto e pescoço. E a Débora está carregando uma mochila enorme com uma mancha vermelha. Ela só pode ter roubado o sangue do banco de doações. Observe esta imagem. Quem conseguirá fugir da prisão? O primeiro detento, o pé dele já está solto da corrente. E o segundo detento ainda tem que soltar seu pé. Observe essas mulheres com atenção. Tem uma ladra entre elas. Você consegue identificar quem? É a terceira mulher. Ela está segurando o celular que pertence à quarta mulher. A foto dela está estampada na capinha do aparelho. A Nanda sempre sonhou em visitar uma exposição de seu artista preferido. Quando essa mostra finalmente chegou em sua cidade, a Nanda ligou para 3 amigas e as convidou para irem com ela, mas nenhuma delas quis ir. A Brenda disse que iria a um show e que já tinha comprado os ingressos. A Sheila disse que estava doente e que não queria sair de casa. E a Vitória tinha que levar sua irmã para a aula de dança. A Nanda ficou chateada e resolveu deixar para ir à mostra no dia seguinte. Depois de algumas horas, a Nanda olhou a rede social de suas amigas e ficou furiosa. Uma delas tinha mentido para ela. Quem era a mentirosa? A Sheila. Ela está junto com a Brenda no show. De manhã, a doutora Janaína chegou ao hospital e foi para o quarto conhecer seus novos pacientes. Quando ela os viu, percebeu na hora que um deles era falso. Mas qual? É a primeira paciente. A cor do cabelo dela está diferente na foto. O detetive Daniel foi chamado em um hotel. Alguém havia roubado o quarto mais caro de lá. O detetive olhou as imagens das câmeras de segurança, mas não viu nada suspeito. Então, ele interrogou os hóspedes do hotel. A Karina lhe mostrou um ingresso de teatro e disse que havia ido à ópera na noite anterior. A Jade estava muito cansada, então foi para casa dormir. O Haroldo passou a noite na piscina, mas não percebeu nada estranho. Você pode ajudar o detetive Daniel a identificar o ladrão? A Jane era um hóspede do hotel, então por que ela iria para casa dormir? Era noite de Halloween e a Joyce estava organizando sua casa para uma festa. De repente, um grupo de pessoas com vestimentas estranhas tocou a campainha e gritou: "Gostosura ou travessura?" A Joyce foi à cozinha, abriu a geladeira e viu que todos os doces que ela havia preparado para aqueles convidados inesperados haviam desaparecido. Ela ligou para suas 3 irmãs e perguntou se elas sabiam alguma coisa. A Beth disse que estava tomando banho. A Maria estava comprando enfeites para a festa de aniversário. E a Erika estava assistindo a um tutorial. Ela queria fazer a melhor maquiagem de Halloween.
Qual das irmãs pegou os doces? A Maria. Ela disse que tinha comprado enfeites para um aniversário, mas a festa era do Dia das Bruxas. Era uma vez uma floresta mágica onde viviam 32 sereias, 43 elfos, 26 unicórnios e 57 fadas. A floresta foi amaldiçoada e a vida lá foi interrompida. As sereias passaram a viver em terra firme, forçando os elfos a se mudarem. Estes tiveram que ir para os territórios dos unicórnios, que por sua vez começaram a perder seus poderes mágicos e precisaram de pó de fada para se sustentar. Então as fadas tinham que trabalhar horas extras e estavam exaustas. São 4 feitiços. Um fará com que os elfos desapareçam. O segundo fará com que as sereias se mudem para os territórios dos unicórnios em vez dos elfos. O terceiro irá curar as espécies, mas apenas aquelas com número par de criaturas. O quarto transformará unicórnios em fadas. Qual deles você deve usar? O terceiro! As sereias e os unicórnios são as espécies que precisam ser curadas, e ambos possuem número par de criaturas. A Alice tem 5 filhas, a Hannah, a Elle, a Eve, a Anna e a Eva. O que tem de especial nos nomes delas? Todos são nomes palíndromos, o que significa que são iguais quando lidos da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. O André estava viajando pelo mundo quando se deparou em um pequeno reino. Ele não tinha mapa nem internet, estava apenas perambulando por lá. Além disso, não conseguia ler nenhuma placa, pois não conhecia o idioma. Ele entrou em um lindo castelo e encontrou 2 garotas. Acontece que aquele era o castelo da família real e não era permitido ninguém lá. As meninas concordaram em não denunciá-lo, mas apenas se o rapaz adivinhasse qual delas era a princesa. Você pode ajudá-lo? Olhe para a parede. Há uma pintura da rainha e sua filha, que se parece exatamente com a garota da direita. Aposto que ela é a princesa. A Gabi é uma viajante do tempo e chegou à Grécia Antiga. A garota ficou tão hipnotizada com tudo que se esqueceu de tomar cuidado e se misturou. Então, foi capturada e levada ao imperador, que tinha como saber que ela não era dali. Ele começou a interrogá-la, mas não acreditou em uma única palavra dela. Ainda assim, ele era uma boa pessoa, então deu a Gabi uma chance de escapar. Havia 3 mulheres jovens na frente dela. Se ela adivinhasse qual era a filha dele, seria libertada. Você pode ajudar a Gabi? Veja, esta garota tem exatamente o mesmo colar que o imperador. Deve ser a filha dele. As pessoas inventaram a máquina do tempo e agora existem criminosos viajando no tempo e interrompendo o fluxo dele. A polícia do tempo tenta pegar os impostores e precisam de sua ajuda. Olhe para esta imagem. Você vê o viajante do tempo? É este cara aqui. Olhe para o corte de cabelo moderno e chique. Naquela época, as pessoas não tinham barbearias. Passando para o Velho Oeste. Você vê o viajante do tempo aqui? Deve ser esta pessoa, a que usa tênis modernos. A próxima parada é no Egito Antigo. Dê uma olhada bem de perto e encontre alguém que não pertence a este tempo. O que esta garota está vestindo? Uma regata e corsário? Não, ela não é daqui. Ok, temos que pegar mais alguns. Por exemplo, aqui. Você vê algo suspeito? Eu não acho que as pessoas tinham telefones celulares naquela época. Este é o impostor. Ok, outra imagem da Idade da Pedra. Quem não se encaixa aqui? Esta garota parece uma pessoa da Idade da Pedra, mas está lendo um livro. Não havia livros naquela época.
Ótimo, tem só mais um último viajante do tempo para pegar, e ele está na Idade Média. Olhe bem e me diga quem você acha que é. Este cara está usando fones de ouvido. Sim, é ele. O Antônio estava em casa lendo o jornal, quando ouviu um barulho do lado de fora. Ele saiu e viu que alguém havia batido em seu carro. Então perguntou aos vizinhos o que eles estavam fazendo. A Sara disse que estava em casa jogando videogame. O Charles respondeu que tinha acabado de voltar depois de um passeio com o cachorro. E a Teresa falou que estava cuidando do jardim atrás da casa dela. Quem mentiu? Deve ser a Teresa, que não tem nenhuma ferramenta de jardinagem com ela e não está vestida como alguém que estava cuidando do jardim. A Suzy estava dando uma festa em casa e convidou todos os colegas de classe. No meio da comemoração, as luzes se apagaram por alguns minutos. Quando a energia voltou, a Suzy percebeu que o vaso caro de seus pais, coberto de diamantes, havia sido roubado. 3 pessoas pareciam suspeitas para ela. O Tobias disse: "Eu estava no banheiro." A Carla falou: "Não roubei nada. Nem sabia que o vaso era tão caro." O Davi respondeu: "Quando a luz se apagou, caí na piscina e estava muito ocupado tentando sair." Quem mentiu? O Davi, com certeza. Se ele tivesse caído na piscina, estaria todo molhado, mas as roupas estão completamente secas. Em uma pequena cidade, alguém roubou um balde de asas de frango de uma mercearia local. 3 clientes eram os principais suspeitos. O Carlos foi interrogado no trabalho. Hello. Eu estava com pressa e tinha acabado de almoçar. Eu não roubei nada. A Bia estava em casa, preparando o café da manhã. Só comprei alguns vegetais frescos. Minha família é vegana. O Douglas, um estudante universitário, estava estudando no parque. Eu comprei meu sanduíche e fui embora. Não sei nada sobre o roubo. Quem mentiu? A Bia, ela disse que a família era vegana, mas tem queijo e leite de vaca na mesa. Veganos não comem nada disso. Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Ninguém estuda nem faz nada de útil. A Rose voltou para casa depois de fazer compras com as amigas o dia todo e perguntou às filhas o que elas estavam fazendo. Eu estava comendo pipoca e assistindo ao programa de TV, disse a Ana. Eu estava jogando futebol com minhas amigas, respondeu a Ellen. Eu estava na praia com alguns amigos, falou a Andrea. Quem mentiu? Deve ser a Ana. Veja, ela nem começou a comer a pipoca. E também tem um livro debaixo da cama dela. O time de futebol da Ellen jogou 6 partidas na temporada. Foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No total, elas sofreram 2 gols e marcaram 3. Quais foram os resultados dos 6 jogos? Todas as vezes que perderam, elas devem ter sofrido pelo menos um gol. Perderam 2 partidas e sofreram 2 gols. Ou seja, sofreram um gol de cada vez. O placar desses jogos deve ter sido de 0-1. Agora, não há mais gols sofridos. Então o placar dos 2 empates deve ter sido 0-0. Assim, só nos restam 3 gols e 2 vitórias. Portanto, em um jogo elas devem ter ganhado de 1-0 e no outro o placar foi 2-0. A Andrea estava fazendo festa com sua amiga a semana toda, então seu quarto está uma bagunça completa agora. É sexta-feira e ela planeja fazer um piquenique com a amiga e precisa da bolsa, dos óculos escuros e do celular. Você pode ajudá-la a encontrá-los? Aqui estão eles. Muito bem! É sábado e a Andrea ainda não teve tempo de fazer faxina. Agora ela está indo para a casa de uma colega de classe para uma festa na piscina. E precisa do maiô, do colar e do sapato de salto. Você pode encontrá-los? Sim, aqui estão! Era um dia frio e chuvoso.
O detetive Carlos estava em seu escritório quando recebeu uma ligação do zelador de um hotel, que afirmou ter encontrado uma mulher inconsciente em um dos quartos. O detetive Carlos chegou imediatamente. Àquela altura, a mulher, cujo nome era Ana, já tinha recobrado a consciência. O detetive perguntou se alguma pessoa na cidade poderia ajudá-la. A Ana disse que tinha uma irmã que não sabia nada sobre a chegada dela, pois a ideia era lhe fazer uma surpresa. O detetive ligou para a tal irmã e disse: "Sua irmã está na cidade, mas alguém a atacou. Por favor, venha o mais rápido possível." Assim que a mulher chegou, foi presa. Por quê? A Ana disse que sua irmã não sabia que ela estava ali. O detetive Carlos não falou onde exatamente a Ana estava, mas a mulher chegou ao hotel rapidinho. Por algum motivo, ela sabia exatamente onde a irmã estava. A Aurora é uma arqueóloga e estava explorando uma caverna antiga. Após passar um mês ali, encontrou um lugar escondido com 3 baús. Dentro de um deles havia ouro, mas se a mulher escolhesse o baú errado, ficaria presa na caverna para sempre. O bilhete no primeiro dizia: "O ouro não está no segundo baú." No segundo estava escrito: "O ouro está no primeiro baú ou no terceiro." E o último: "O ouro não está aqui." E aí, qual dos baús ela deve abrir? Se o ouro não está no segundo baú, só pode estar no primeiro ou no terceiro. Mas o bilhete do terceiro diz que o metal não está lá. Então, só pode estar no primeiro baú. O Benício trabalha em uma boate VIP. O trabalho dele é não deixar menores de idade ou pessoas suspeitas entrarem. Todos os dias tem gente tentando passar com identidades falsas. E o Benício tem que verificar quais documentos são verdadeiros ou não. Aqui estão algumas dessas identidades. Sua missão é ajudar o jovem segurança a decidir se os donos destas identidades podem ou não entrar. Veja esta aqui. Essa pessoa pode entrar? Aqui está escrito que ela nasceu no dia 28 do 13º mês do ano. Essa identidade é falsa. Ótimo! Aqui está mais uma. O Benício pode deixar este cara entrar? Este homem tem supostamente 46 anos de idade, mas nesta foto ele parece um adolescente. Eu acho que o Benício não deve deixá-lo entrar, o cara é suspeito. E o que me diz deste documento aqui? Passa ou não? Desta vez parece estar tudo certo com o documento. Acho que ele pode deixá-la entrar. Chegou mais uma pessoa, hora de analisar. Tem alguma coisa errada aqui? Não, tudo parece ok pra mim. A última da noite. E aí, o Benício deixa ou não entrar? Veja só este endereço. Florianópolis, no Paraná? Nada a ver. Aposto que essa identidade é falsa. Então eu não o deixaria entrar. O Mauro foi visitar sua avó, que morava em uma parte diferente do bairro dele. Enquanto ele estava na casa dela, sua bicicleta foi roubada. O cara ligou para a polícia e disse que sua bike havia sido roubada pelo Jonas, um vizinho de sua avó que sempre estava discutindo com ele. Pouco depois, o Mauro bateu a porta dele acompanhado de um detetive. O policial perguntou se o homem havia roubado a bicicleta. O Jonas negou ter feito isso e falou que havia acabado de pintar a cerca de sua casa. O detetive acreditou nele. Por quê? A história parecia verdadeira. Havia tinta fresca sobre a grama perto da cerca, o que prova que o Jonas estava mesmo trabalhando naquilo. Quando a Kátia voltou para casa, depois de levar seu cãozinho para passear, viu que alguém havia roubado sua pulseira preferida que estava em seu quarto. A irmã dela, Bela, também gostava da joia. Então a Kátia a procurou para perguntar se havia pegado o acessório. Na saída do banheiro, a irmã disse que não havia pegado a pulseira. E ainda acrescentou que estava no banho durante aquele período e nem teve tempo de entrar no quarto da Kátia. A jovem resolveu dar uma olhadinha no banheiro e percebeu que a Bela estava mentindo sobre ter tomado banho. Como ela percebeu isso?
Se a Bela tivesse mesmo tomado banho, o espelho do banheiro estaria embaçado. Mas veja, está completamente limpo. A mulher mais rica da cidade, a Andresa, foi ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Ela estava sentada no melhor lugar na primeira fileira. No meio da partida, deu falta de seu colar de diamantes. Por sorte, um detetive que estava sentado bem ao lado dela começou a observar as pessoas ao redor e viu que uma delas estava agindo de forma suspeita. De quem será que ele suspeitou? Veja, tem um cara no banco vestido de jogador com o número 7 estampado na camisa. Mas, como você pode ver, o número 7 já está em campo. Ele certamente é o ladrão, só que disfarçado. A Elvira estava morando com o namorado, mas não queria contar a novidade para os pais ainda. Então guardou o segredo. Um dia, a mãe veio de outra cidade para visitá-la. O namorado da Elvira estava viajando a trabalho no dia. Então ela resolveu fingir que morava sozinha. Mas sabe como é mãe, né? Ela acabou descobrindo que a filha estava namorando alguém. O que a fez chegar a essa conclusão? Há 2 escovas de dente no banheiro. Uma delas provavelmente pertence a outra pessoa. A Alice e a Daiane trabalham em um abrigo de animais nos fins de semana. A Alice leva os cães para passear e a Daiane alimenta os gatos. Quem está fazendo alguma coisa errada? A Daiane. Ela está dando ração de cachorro para os gatos. A Sofia e a Ellen resolveram dar uma volta no parque durante o horário de almoço. A Sofia está conversando com o irmão no celular e a Ellen está comendo frutinhas de um arbusto. Qual delas é desatenta? A Ellen tem uma placa alertando que as frutinhas são tóxicas. Uma família está trabalhando no quintal de casa. O João está aparando a grama e o Cássio está aguando as flores. Qual deles está fazendo alguma coisa errada? O João. Parece que a máquina dele não está funcionando direito, pois a grama não está sendo cortada.